Bom. Olha aqui. O Bolsonaro e outros presidenciáveis participaram de um evento do agronegócio e tal. E o Bolsonaro disse coisas sobre si mesmo. E aí, como ele já está ali, ele tem uma equipe que fica pensando coisas para ele botar na internet, frases de efeito, ele conseguiu decorar uma. Ele não conseguiu ainda saber o que é tripé macroeconômico, que é difícil. Né? Não conseguiu decorar as 3 coisas. Né? Parece certas tribos indígenas só conta até 2. Né? A partir de 3 são infinitos números. Então eu não consegui... Eu não consegui decorar o que é tripé macroeconômico. Mas ele conseguiu decorar uma frase. Que é a seguinte: comigo, vocês podem errar. Com os outros, vocês já erraram. Parece inteligente. Bom, para que verdadeiro fosse, seria preciso que houvesse agora candidatos efetivos que já estiveram na presidência. O único pré-candidato que esteve na presidência é Luiz Inácio Lula da Silva. Que candidato não será? Mas se fosse, tem no primeiro turno o dobro dos votos de Bolsonaro e ganha de Bolsonaro por uma larga maioria. Né? Portanto, a maioria não concorda com essa frase de Bolsonaro se a gente põe Lula na equação. Eu sou objetivo, note. Então, em vez de ficar no lema publicitário, eu estou aqui quebrando as coisas. Mas a gente vamos fazer uma outra análise, que não é essa análise de pessoa. Vamos fazer análise de ideias. Vamos fazer análise de ideias. Com os outros, diz ele, vocês já erraram. Então nós temos um pré-candidato do PSDB, que é o Geraldo Alckmin. Nós temos um pré-candidato do PMDB, que é o Henrique Meirelles. Nós temos um pré-candidato do PRB, que é o Flávio Rocha. Nós temos uma candidata da Rede, que é a Marina Silva. Nós temos o quê? O do PSOL, que é o Boulos, enfim. Com os outros, vocês já erraram. Vamos ver. Primeiro que quem nunca se candidatou, então, do ponto de vista pessoal, não. Ele não errou porque nunca foram candidatos. Né? Agora eu quero vamos pegar PSDB. Vamos pegar PMDB. Vamos pegar Geraldo Alckmin como herdeiro das ideias tucanas, ainda que possa haver divergências aqui e ali. Vamos pegar Henrique Meirelles como herdeiro, do ponto de vista partidário agora, do trabalho do PMDB, do MDB. Quem errou? Esses partidos ou o Bolsonaro? Bolsonaro acertou quando votou contra o Plano Real? Acertou, Bolsonaro? Bolsonaro acertou quando votou contra as privatizações? Bolsonaro acertou quando votou contra o monopólio de exploração da Petrobras? Bolsonaro acertou quando votou contra o fim da discriminação ao capital estrangeiro? Esses foram os acertos. Não, atenção, o senhor já errou. Já errou e até agora não fez meia-culpa. De nada. De nenhuma das bobagens que disse. Num dado momento, ele respondeu a um sujeito que fez uma pergunta para ele: o senhor não está falando com um troglodita. I'm sorry about that. Está. Está falando com um troglodita. A menos que o troglodita retire o trogloditismo. E até agora não retirou. Ainda desta vez, lá na plateia que eu estava falando, tal, e disse que foi muito aplaudido por isso, e realmente eu imagino a qualidade de quem aplaude com a devida vênia. Quando defendeu o aumento da posse de armas no Brasil e disse uma frase magnífica: as armas garantem a liberdade de uma nação. É uma das maiores, mais grossas e mais estúpidas tolices jamais ditas no mundo contemporâneo.
O Bolsonaro deve imaginar. O Bolsonaro ficou ouvindo essa coisa. Tem uns grupelhos de extrema-direita que se apegam à extrema-direita americana, aquela extrema-direita que é influenciada pelo clube do rifle. Né? E transplanta o troço para cá. A Constituição americana garante a posse de armas. Quando garantia a posse de armas é porque havia o risco, eles achavam que era uma forma de manter as 13 colônias independentes. Se o colonizador quiser chegar aqui, nós vamos nos defender. Quer dizer que hoje, então, a Alemanha não é um país livre, onde é proibida a posse de armas na rua. A França não é um país livre. O Japão não é um país livre, nem canivete. Meu canivete suíço que eu tenho na minha bolsa pode. Hã? Ah, tem canivete suíço pra quê? Pra brigar Rafa, pra sacar rolha, pra qualquer coisa que você precisa. Teve um motivo. Não, nem isso pode. Não são países livres. País livre é um país em que a arma é permitida. A Venezuela. Né? Venezuela deve ser um país livre. Na cabeça do Bolsonaro, onde arma é proibido, é permitido. Honduras deve ser um país livre, onde quase não morre ninguém, né, Bolsonaro? Num país com o número de mortos que tem, 45 mil assassinatos à bala. E aí um bando resolveu aplaudir, desculpe, é bando. É bando porque é uma ideia idiota, mentirosa, fake news, fake opinion. Aí falou do politicamente correto. E aí, claro, ele foge dos temas econômicos, porque aí é com Paulo Guedes, aí é com não sei quem. Quer dizer, você inventa alguém para pensar por você, no caso ele, por ele, né? E ele diz assim, e também essa coisa do politicamente correto. Eu, às vezes, exagero na brincadeira. Ai. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu vou falar, Maiara, tem mulher, olha, que é tão feia que não merece nem ser estuprada. Isso é brincadeira, né? Isso é brincadeira? Ainda que fosse brincadeira, é brincadeira que se faz? E aqui eu falo, muito especialmente com as mulheres, mas eu não preciso falar só com as mulheres. Falo com os homens também. Filhos de mulheres? Ou não? Ou são filhos de chocadeira? Falo com os homens também, irmãos de mulheres, pais de mulheres, casados com mulheres. E que sejam homens que gostam de homens, mas que respeitam as mulheres, porque ainda assim filhos de mulheres. Você não, as duas vezes em que ele disse isso para Maria do Rosário, ele não estava brincando. Não é verdade, basta ver. Disse uma vez e repetiu a frase 11 anos depois. Quando aquilo já tinha ficado lá no passado. Mas ela não tinha chamado de estuprador, ele quer denunciar o Conselho de Ética. Sim, ela chamou. Errou, claro. Estupidamente. E ele disse, mas eu não te estupraria porque você não merece. E disse a sério e deu um empurrão nela, ele não estava brincando. Ele não estava brincando. Se ela reage ali, ele quebra a cara dela. Em nome da igualdade, deve ser, né, Bolsonaro? Mulheres e homens iguais, vamos quebrar a cara da mulher. E 11 anos depois ele repete isso. Pior, sai dali, dá uma entrevista ao 0 Hora e ainda acrescenta coisa. Ele achou que era pouco? Eu não estupraria porque ela não merece. Aí ele acrescentou ao jornal 0 Hora, porque ela é muito feia. O senhor cometeu um crime. O senhor é réu no STF, neste caso, porque cometeu um crime. Né? E é réu no outro caso,
aí da palestra dada na Hebraica no Rio de Janeiro, quando disse que o quilombola era não sei o quê, pesava não sei quantas arrobas. Obviamente associando o quilombola, o representante do coisa, a um animal, que é quem é pesado em arrobas. Daquela vez disse que não serve nem para procriar. Não serve nem para procriar. A brincadeira dele. Ou então, tenho 3 filhos, aí a quarta, eu fraquejei e veio uma mulher. Credo. É asqueroso. É asqueroso. Não retirou nada disso. Sabe por quê? Porque o público dele gosta disso. Por isso, o público dele, neste evento, aplaudiu quando ele disse essa história do politicamente correto. Por isso, o público dele aplaudiu quando ele falou da posse de armas. Como se essas pessoas que o aplaudiram, se quiserem, não podem ter uma arma. Não podem? Podem. E tem. O que ele pretende é generalizar a posse e aí sim nós vamos ver o morticínio começou no país. Aliás, eu não sou jornalista investigativo, eu investigo advérbios, mas onde está o jornalista investigativo que não investiga o peso que tem no país o lobby das armas? Quanto o lobby das armas está gastando? Não sei se é com o Bolsonaro também ou não, não me interessa. Aí, a ver. Mas está gastando, financiando páginas na internet cujo propósito é popularizar a posse de arma. Não. Sabe por quê? Não é que com o Senhor as pessoas podem errar. Elas fatalmente errarão ao votar. Não é? Fatalmente errarão. Até porque, até agora, o senhor não disse o que pretende. Além de generalizar a posse de armas e, como o senhor disse, combater o politicamente correto, que é um debate que, obviamente, o senhor nem conhece direito. Né? Não conhece direito, é um debate antigo no Brasil, né? E que fique claro, há uma diferença entre poder ser dono de arma e sair por aí portando arma. Quando houve o referendo do armamento, da venda de armas legais no Brasil, eu votei a favor e eu falei a favor. Tem primeira página do Estadão lá. Quando tiver de achar alguém que defendesse o não à proibição, fui eu. Tenho centenas de textos escritos a respeito. Isso é diferente de estimular o armamentismo. Completamente diferente. Não é uma questão de opinião, é uma questão de estatística. A popularização das armas leva a um maior número de eventos com armas. Já lembrei aqui, pegue-se o caso dos Estados Unidos, que tem o mesmo IDH do Japão, tem 5 mortes por 100 mil habitantes nos Estados Unidos, tem 0,2 no Japão. Tem o mesmo IDH da Alemanha, tem 0,7 na Alemanha, tem 5 nos Estados Unidos. São diferenças de cultura, de história e tudo. Sim, é verdade. A Alemanha, inclusive, passou pelo nazismo, onde não se hesitava para matar. Uma coisa é a possibilidade de a pessoa ter uma arma para se defender. Outra coisa é defender que as pessoas saiam por aí armadas e ao menor acidente de trânsito desçam e eliminem o outro. Que é outra estatística também dos estudiosos e gente séria da violência, que boa parte das mortes, inclusive, se dá por motivos banais. Simplesmente porque o cara está armado.
tá armado, tá com ódio, vai lá e mata. Hã? Então não vamos confundir as coisas. Nesses países que eu falei, ter a arma em casa pode. A questão é sair armado por aí. E generalizar a posse como política pública. Como política pública. A política pública correta é diminuir o número de armas. São dados científicos. Né? Agora, de qualquer modo, um presidenciável precisa mais do que isso. Um presidenciável precisa mais do que isso. Ele já disse o que ele pensa sobre economia, sobre política, sobre o diabo. Através dos seus votos. E votou todas essas vezes, curiosamente, com o PT. É isso aí. Hashtag pronto, lê. O É da Coisa, na Band News FM. Vamos para o comercial? Vamos.